Eu ia te perguntar, dentro dessa temática do adversário difícil, aquela final contra o Vasco em 84, foi o adversário mais difícil do campeonato? Foram as equipes que chegaram. Porque, por exemplo, quando a gente passa do Curitiba, o Flamengo perde para o Corinthians. E lá no placar do Morumbi, que vem o próximo Carioca. Futebol, e o Schwartz dizia uma coisa muito grande, se ganha até dentro de campo. Naquele 2-0? É. Se ganha até dentro Vinha de no campo. placar. Que vem o próximo. Antes, quando o Flamengo perdeu, né? Tiraram o placar e escreveram lá que vem o próximo Carioca, que era o Flamengo. Porque todo mundo dava o Corinthians na final. Não tinha como. Zenon, Sócrates, Casagrande, Companhia Limitada, e Carlos no gol, e Juninho, aquele era um baita time. E Birubiru. E aí, o que acontece? Você vai jogar em São Paulo. Primeiro jogo em São Paulo, segundo jogo no Rio. Primeiro jogo em São Paulo. A gente desce em Congonhas, né? Pega o ônibus e a gente vai para um novo hotel no Morumbi. 5 quadras ao redor do Morumbi, 5, elas estavam fechadas. Só passava morador. Então foi como é que eu vou explicar? Foi uma preparação para aquela semifinal. De manhã, quando a gente acordou tomar café, Romerito, vocês escutaram um foguete? E ninguém lembra de ter escutado nada. E você vai para o jogo, que tem 85 mil pessoas no estádio, no Morumbi cabia tudo isso na época, em que 5 mil é torcedor do Fluminense, que estava lá no cantinho, e o restante era corintiano. Não tinha. Aí fica assim, mas a torcida do Flamengo é enorme. Vocês não têm noção do tamanho da torcida do Corinthians. Não fazem sabe? A torcida do Corinthians foi a única torcida que eu vi crescer e o time não ganhar título. Porque normalmente quando o time ganha título, a torcida cresce. Sempre as crianças querem ser do time que ganhou o título. Tem um clube aí que é febre. Só para ganhar. Torço para esse time. Mas eu torço. Tá, é moda. Muita moda. E aí, cara, chegou lá e foi uma loucura. Uma loucura. E aí nós entramos em campo. Você olha assim, aquele explode. Não tem jeito. E quando começa o jogo, você está armado. Você está bem formado em cima dos caras. E quando a gente roubava aquela bola, não tinha... O gol está lá. Não ficávamos... outro dia eu vi uma coisa falar assim, não adianta ter posse de bola pela posse de bola. Você tem que ter posse de bola e agredir o adversário com ela e vai fazer gol. Isso é uma forma de ter posse de bola e agredir o adversário. Eu tenho posse de bola, mas eu ando com ela para frente. Eu não fico com ela comigo. A posse de bola não é para você ficar com ela, é para você trabalhar a bola e fazer o gol. Finalizar a jogada, né? E em 76, também uma semifinal de Brasileira, teve a tal invasão corintiana, né, que contam bastante, e no Maracanã a gente se deu mal, acabou perdendo, o Corinthians passa. Nessa, em 84, tinha algum sentimento interno de revanche entre vocês ali? Não, nenhum. Nada a ver. Nós entramos lá, a única coisa que aconteceu antes do jogo lá foi que a nossa sponsor, né, vamos dizer, o nosso produtor de material, porque na época tinha caixinha. Então, a camisa, você não trocava, que nem troca hoje. Se você trocasse a camisa, depois vinha descontado no teu salário, você pagava. Vocês estão rindo? E aí repunha. E quem cobrava era o Chimbica. E aí, o que acontece? Aí a gente fica assim, mas não, quem cobrava era o Chimbica. E o Chimbica, cara, ele era Caxias. Então, nós tínhamos feito um pedido para a marca de patrocínio de 3 mil camisas, que estava sendo que nem água, final, semifinal, tá. E aí nós fomos jogar em São Paulo, e ela era de São Paulo. E chegamos lá no vestiário e... Chimbica, cadê as camisas? Né, que foi, não entregaram nada até agora, a gente veio, a gente estava esperando, mas não chegou nada. Aí alguém, vamos dizer quem foi, teve a brilhante ideia. Que tal se a gente colocasse aqui no símbolozinho um esparadrapo? E aonde tinha o símbolo, esparadrapo. E entramos em campo e a TV, uau! E o esparadrapo aqui. Gente,
Não tinha celular na época, não tinha telefone, era telefone, não sei o quê. Só sei que quando acabou o primeiro tempo, nós estamos ganhando de 1-0, descemos. Quando nós entramos dentro do vestiário, tinham 5 sacos desse tamanho de camisa. 3 de tricolor e 2 brancas. Caraca. 2 de branca. Chimbica ria. Como é que eu vou levar isso aqui? Ele ria. Cara, levou 5 dias para acabar aquilo tudo. 5 dias para acabar aquilo tudo. Cara, que maneiro. Cara, aí o que acontece? Eu era o chefe da caixinha, né? Eu era o presidente da caixinha, então fazia as contas tudo e no final a gente dividia entre jogadores, comissão técnica, pessoal que trabalhava, tudo lá, todo mundo, para que o peru fosse maior, mais gordo, sabe? A champanhe fosse de verdade, não fosse uma cidra, essas coisas todas. O jogador também funciona. Então, você tem aquilo. E quando sai o segundo gol do Tato, que já foi uma coisa assim, que foi um contra-ataque rapidíssimo, cara. E teve o terceiro lance, que quem finalizou e o Carlos defendeu fui eu. Era para ser 3-0, se ele não pega, era 3-0. Então, para você ver que você estava preparado para jogar 90 minutos, e mais 90, e correr de novo. Por quê? Porque você era preparado para isso. Antigamente não tinha essa palavra controle de carga. Eles cuidavam para que você não ultrapassasse um limite. Sabe? O Moacir Santana, que era o preparador físico, ele cuidava de você. Mas você tinha que estar 100% pronto para jogar os 90 mais 30. E se precisasse dali 4 dias, 90 mais 30. Você tinha que estar pronto. Você se preparava. E depois, quando saía dali, você ia para um restaurante. Você não tomava água. Não, você não tomava água. E aí, por exemplo, no domingo, o jogo do Maracanã era às 5 horas, 7 horas acabava, você saía do Maracanã 7h30, 15 para as 8, você chegava no restaurante, comia, para quê? Para você ir de noite, você está lá e vê o nosso amigo Januário de Oliveira, se posso falar, e está aí o que você queria. Bola rolando no Maracanã. E, cara, aí você ficava vendo lá e ficava olhando assim, meu Deus, olha o que eu fiz. Que loucura, olha aquilo. Cara, era uma coisa assim que você se policiava. Então, hoje não. Hoje você tem uma ferramenta que te dá todos os lances. Hoje você tem uma coisa que te esmiuça as coisas todas. Você não precisa. Sabe? Então, eu acho que a nossa atenção, a nossa posição, às vezes ali, se ficava numa situação em que você tinha que dar conta das coisas. E aí se conversava muito, se falava muito, e quando tinha algum problema, e as pessoas, mas ganhou, claro, se fechava no vestiário, e aí tinha problema, e resolvia o problema do vestiário. E você está fazendo isso, você está fazendo aquilo, você não fez isso, e você está aqui, e fechava o grupo. Então, todo mundo sabia qual era a sua posição dentro do campo, dentro do grupo, sabe? E teve muitas situações em que, como capitão, você tem que resolver, você tem que aprender a resolver, sabe? Eu servi o Exército em 76. 76. Eu era titular da zaga do Curitiba, quando bateram na porta lá e está aqui, você vai servir o Exército. E aí o supervisor da época, em vez de me ajudar, me deu um negócio lá e eu joguei um Atletiba, fui melhor em campo, tem uma foto minha subindo de cabeça assim, dando com a bola, né, cabeceando a bola, foto bonita, tem essa foto até hoje, eu bem novo, saudade de ser novinho, tá? Bem novo, peitão inchado assim. E aí se chega no Exército para se apresentar. E eu tô lá na fila, o maior da fila bate aqui em mim, no meu ombro. E eu tô ali e passa um sargento aqui, olha para mim e sorri, passa outro, olha para mim e sorri, todos eles com o jornal da segunda-feira. E eles estão conversando e apontando. E eu com tudo aqui dizendo que eu era rimo de família, que eu tinha problema de asma. De asma foda. Cara, Os caras conheciam, pô. Aí veio um sargento, cara, me passa assim um sargento. Gente, eu falei, caraca, isso não existe. O que eu estou fazendo aqui? Aí passa aquele cara ali,
E olha, eu tinha o cabelo aqui, gente. Pode Meu crer. cabelo era aqui, ó. Aqui assim, ó. Era lá Sidney Magaro, um cabelão, cara. Cabelão. Tinha aquela cigana, Sandra Rosa Madalena. E, cara, eu vou dizer uma coisa pra vocês. Ele olha, fala pros caras, fala não sei o quê, pros caras, dá meia volta e vem de frente comigo. Olha pra mim e diz assim: esse ano eu ganho o torneio interno do batalhão. Que sacanagem. E eu falei assim, ferrou tudo. De sacanagem. Cara, ferrou tudo. E aí ele me tira daquele grupo, me leva, porque, por exemplo, quando eu fiz o teste para ir para o quartel, PQD? era uma sala. Não, era uma sala. Você escolhe. Normalmente é perto de onde você mora. Sim. Eu morava no Bacaxiri e tinha o 20º Batalhão de Infantaria Blindada. Então, são os caras que vão na frente para levar tiro para os outros levarem a fama. Mas era aquilo ali mesmo. Eu aprendi a dirigir carro de combate, que aqui a gente não chama de tanque. É carro Na de zaga combate. fazia isso, né? Aquilo lá era... E eu aprendi no exército também a chutar gente para cima, que eu podia. Eu era aluno, não tinha problema comigo. Então, cara, você sai dali, e uma coisa que eu agradeço ao exército, nada contra quem não gosta, mas uma coisa que eu agradeço ter servido o exército é ter aprendido a comandar, a criar respeito e empatia com quem você está comandando. Que isso é muito importante para quem um dia quer ser treinador, para quem um dia quer falar. Imagina você chega no clube, você vai ser o treinador e do outro lá está nada mais, nada menos quem? Maradona, Messi, Neymar. Tem que olhar e dizer, ó, o treinador sou eu, não é você. Você vai ouvir.